Bom dia e a paz do Senhor, que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é a missionária Gilmara Vasconcelos, estou falando aqui de João Pessoa da Paraíba. Deus tem uma palavra para você neste dia chamado hoje. Abra as vossas Bíblias no livro de Hebreus, capítulo 11, que fala sobre a natureza da fé e exemplos de fé tirados do Antigo Testamento. Escute o que Deus irá falar com você neste dia. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador do que o busca. Pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viu, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artifício e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Pelo que também de um, e este já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu, e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar, mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito. Sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. E daí também em figura ele o recobrou. Pela fé Isaque abençoou Jacó e Esaú, no tocante às coisas futuras. Pela fé Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponta do seu bordão. Pela fé José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Pela fé Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhe não tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca, o que
o que intentando os egípcios se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo, contando de Gideão e de Baraque, de Sansão e de Jefté, e de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugir os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio de espada. Andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Que coisa linda, né? Que coisa maravilhosa. Que coisa tremenda, meus irmãos. Esse texto que nós acabamos aqui de ler afirma que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que o quê? Que Ele existe. Você acredita que Deus existe? É necessário que a gente se aproximar de Deus, a gente precisa acreditar que Ele está aqui, através do seu Espírito Santo. Esse texto fala da natureza da fé, né? Os exemplos de várias pessoas que estiveram aqui nessa terra, os exemplos de fé que cada um tiveram. E eu sei que você que está me ouvindo, você também tem fé. Eu sei que você tem algum testemunho para contar em relação de coisas que aconteceram na sua vida, que você usou a sua fé e Deus respondeu a sua oração. Não é verdade? Eu sei que você tem vários testemunhos para contar. E eu convido você a continuar tendo esta fé, aleluia, a continuar acreditando nesse Deus que nós servimos. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Que nesta manhã de quinta-feira, você possa colocar a sua fé em ação, acreditar naquilo que Deus, aleluia, falou com você, da promessa que Ele te fez. Muitas vezes ficamos desacreditados pelas coisas que estamos vendo, mas não vivemos por vistas, vivemos por fé. Aleluia, oh Pai querido, muito obrigada por esta palavra que nos mostra que quantas pessoas estiveram aqui nessa terra, passaram por provações, mas tiveram fé. Quantos exemplos de homens de Deus aqui, Senhor, na tua palavra. Que coisa linda a gente lembrar que, aleluia, Abraão ofereceu a Isaac, meu Deus. Aleluia, deu Isaac ao Senhor. É lindo esse texto que fala sobre isso. Ofereceu como sacrifício ali, sabendo que era um filho tão desejado, tão esperado, mas ele entregou ao Senhor. E no momento ali que ele iria fazer o sacrifício, Deus falou para ele que não fizesse isso e que ele tinha provido o cordeiro. Que coisa linda, meus irmãos. É você, sabendo que está passando por um momento difícil, aquilo que Deus tem pedido a você, você vai lá e faz. Isso é obediência. É acreditar no Deus, aleluia, que mesmo você não vendo, você tem a certeza, a convicção que Ele se faz presente. Aleluia. É esta certeza que nós temos também, que Deus irá mandar Jesus vir nos buscar. Embora o mundo não acredite, o mundo muitas vezes fique, aleluia, nos criticando, porque estamos caminhando, porque estamos falando do amor de Deus, porque estamos falando de algo que não vemos.
Muitos criticam, falam isso, você nunca viu. Deus, como é que você vai acreditar? Sim, nós acreditamos, confiamos porque vemos os sinais, olhamos para o céu e vemos a grandeza do nosso Deus. Olhamos, aleluia, para nós mesmos e vemos a perfeição que Deus fez. Respiramos este ar porque Deus nos permite. Temos muitos e muitos motivos para acreditar no Deus, aleluia, que tudo pode, no Deus que faz, no Deus que opera milagres, no Deus que ressuscitou Lázaro. Ei, eu quero dizer para você neste dia chamado hoje, continue a exercer a sua fé, porque aquilo que tu tens pedido com lágrima, Deus irá te entregar e vai ser com lágrimas, aleluia, chorando de alegria que você irá receber a tua vitória. Louvado seja Deus. Continue a acreditar, porque o Deus de milagre, o Deus do impossível se faz presente ainda hoje, nesse dia de hoje. Ele é o mesmo do passado. Ele continua a operar milagres ainda. Oh, Pai, muito obrigada por esta palavra, onde muitos hoje não querem mais ouvir a tua palavra, onde muitos não querem mais se alimentar dela, porque é a tua palavra que nos dá fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E quando lemos uma palavra dessa falando sobre fé, meu Pai, aleluia, a gente fica alegre. A gente se alegra porque a gente sabe de tantas coisas que aconteceram, tantos homens que viveram aqui nessa terra e tiveram fé. Eu quero dizer para você, meus irmãos, que Deus existe. Seu nome é para sempre, eu sou. Aleluia, o nome dele é eu sou. Deus é, aleluia, é fiel. Oh, glória a Deus. Muitos podem não acreditar, mas eu acredito. E eu creio que você também acredita nele. Então hoje, apresente a ele a tua causa. Aquilo que está te fazendo, te deixando impaciente. Aquilo que está fazendo você perder seu sono. Tenha fé. Deus responderá a tua oração. Ele responde a tua oração. Tenha fé, acredite, confie nele. Aleluia. Exerça a sua fé. Você não está vendo, mas acredite e confie que Deus ele pode fazer. Dentro de várias situações que você vive hoje, use a sua fé. Use, não olhe para o problema, mas sim continue olhando para o Deus que pode resolver a causa, resolver o problema. Se é enfermidade, ele pode curar. Se é causa impossível, ele entra, faz, responde. Se é causa da justiça, ele é juiz dos juízes. Aleluia. Se é uma porta que você precisa que se abra, ele tem a chave que abre todas as portas. Acredite e confie. Seja qual for o problema que você vive hoje, o Deus do impossível, ele faz. Use a sua fé, porque você não vive pelo que você está vendo. Você não vive por vista. Vivemos por fé. Aleluia. Então começa a cantar, começa a agradecer. Diga, Senhor, muito obrigada, porque eu sei que o meu milagre já chegou. Muito obrigada, Senhor, porque eu sei que aquilo que eu tenho te pedido segundo a tua vontade, ó Pai, no tempo certo, o Senhor vai responder a minha oração. Obrigada, Senhor, por esta palavra, por cada pessoa que ouviu, pelas pessoas que irão compartilhar, por cada seguidor meu aqui, por aqueles, meu Pai, que passam um dia nas playlists, ouvindo, até mesmo dormem com a playlist ligada, ouvindo as orações, Senhor, aqui. Louvado seja Deus. Te louvo e te agradeço por cada irmão que se faz presente aqui neste canal, por cada vida que, aleluia, que se dispõe, meu Pai, a levar o teu evangelho junto comigo, compartilhando cada vida. Obrigada, Senhor. Derrama bênção sobre a vida de cada um deles. Cada seguidor meu, abre as portas que estão fechadas. Visita cada seguidor meu. Faz milagre, opera maravilhas. Os pedidos que vão ser deixados aqui de oração, eu já vou te apresentando e já profetizo que os pedidos que estão sendo deixados aqui ainda esse ano irá acontecer, meu Pai. Ainda esse ano, esses pedidos que estão sendo colocados aqui, eu creio. Pelos olhos da fé eu vejo cada um deles sendo realizado segundo a tua vontade, ó Pai. Obrigada por mais um dia na tua santa e gloriosa presença. Que Deus abençoe cada um dos irmãos em nome do Senhor Jesus. Ei, tá esperando o quê? Compartilha o vídeo. Você sabe que tem irmãos que estão precisando ouvir esta palavra. Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus. Ei, sem fé é impossível agradar a Deus.